Então vamos fazer essa parte. Eu também tenho, na verdade, assim, eu tenho eu nem sei se falei para vocês, né? Eu tenho um canal no YouTube que se chama Aprenda Logos. Tenho vários vídeos lá e tudo mais, o Gustavo conhece, né? Eu tenho lá uma sériezinha sobre preparação de sermão, né? E também no canal do Logos em português existe uma outra série sobre preparação de sermão. Só que lá no canal do Logos, o oficial do Logos, né? Tem o oficial do Logos e tem o meu canal, que é um projeto meu desde 2015, que é o Aprenda Logos. Tudo bem. No canal do Logos, o que aconteceu? O que a gente tem lá é uma coisa mais focada, que eu até vou mostrar para vocês aqui, que seria a preparação de sermão, mas a preparação de sermão com uma equipe de pastores. Pensando, às vezes, numa igreja grande que tem um grupo de pastores, ou numa comunidade, às vezes que seja aqui um grupo de pastores, sei lá, tem 4 pastores, vamos preparar sermão junto, compartilhar ideias e tudo mais, né? Então, o Logos tem algumas ferramentas que facilitam isso, o compartilhar. Então, essa série que está no canal oficial do Logos em português, ele vai mais nessa parte de como você prepara sermão, e você pode preparar sermão numa equipe. E aí também preparando uma série de sermões, né? Vamos supor, eu vou fazer ali perto da Páscoa uma série de sermões sobre o significado da morte de Jesus, vão ser 5 domingos. Então, como é que eu preparo uma série dessa? Então, é isso que eu explico, como você prepara, monta os 5 de uma vez, já monta um esboço, já monta a partir de um modelo, e aí eu explico o mecanismo de compartilhar isso num grupo fechado de pastores, e esse grupo pode colaborar, inclusive eu poder chegar e falar assim, bom, esse sermão aqui, quem vai pregar vai ser o Vinícius no 3º domingo. Esse sermão aqui vai ser o Gustavo, que vai pregar no 2º domingo. Esse vai ser o primeiro que vou pregar no 1º domingo. Aí eu divido, só que todo mundo está vendo, de repente o Vinícius vai lá e faz uma parte e eu dou uma olhada. Olha, Vinícius, aqui você não podia colocar tal coisa. Então, eu mostro essa dinâmica. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é um pouco disso que eu tenho lá no canal do Aprenda Logos, de como você, não pensando tanto em um grupo de pastores, mas você no seu ministério sozinho preparando o seu sermão. Aquilo que você pode fazer, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês tá listando as ferramentas que nós temos no Logos e, de certa forma, assim, eu vou simulando um sermão, como se os caminhos para a gente fazer um sermão, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, tentar fazer o mais prático possível para ficar fácil de vocês entenderem a lógica aqui. Eu vou então compartilhar minha tela. Deixa eu só jogar para cá, só um pouquinho. Vamos arrumar a casa aqui. Vocês já estão vendo minha tela, né? Tá ok. Então vamos lá. Se eu tivesse aqui, eu estou usando um Logos que é uma conta platina, porque eu acho que na última vez vocês tinham falado, vocês pegaram o pacote platina, né? Então, assim, para eu ter um pacote igual ao de vocês, se nós estivéssemos na minha conta pessoal, era uma outra coisa que eu ia poder mostrar para vocês o seguinte. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que. Deixa eu só ver. Deixa eu ver, só estava vendo se eu conseguia esconder um pouquinho mais essa barra aqui. O que ia acontecer? Eu vou mostrar para vocês a vantagem de uma das ferramentas, que é o gerenciador de sermão. Mas vamos lá. O que acontece? Você tem ferramentas para te dar ideias de montar um sermão. Você tem as outras ferramentas, como, por exemplo, o guia de passagem, né? Ou vamos supor, bom, eu vou pregar, eu vou fazer uma série de sermões aqui, e vamos supor, eu vou fazer o Salmo 29 lá, né? Então, eu quero estudar o Salmo 29. Lembra aquele exemplo que eu coloquei para vocês, né? Eu poderia simplesmente digitar aqui Salmo 29
e aí eu vou esperar ele sugerir aqui abrir estudo de passagem para o Salmo 29, e ele vai montar aquele ambiente para que eu estude o Salmo 29. Tudo bem, né? Essa conta que não está configurada, ele já abriu um comentário em inglês, mas é porque eu não fiz aquela priorização, que foi que nós vimos no outro encontro, que eu teria aqui um comentário em português. Tudo bem. Mas eu poderia abrir aqui os meus comentários, né? As minhas séries de comentários, e aí então, por exemplo, esse comentário do Antigo Testamento, lá da cultura cristã, e começar a estudar o Salmo 29 para eu começar, puxa vida, o que eu posso falar do Salmo 29? Tá, essa é uma coisa. Eu quero começar a levantar ideias sobre aquilo que eu posso falar em relação ao Salmo 29. Eu tenho uma outra forma de me aproximar, de começar a levantar ideias para criar um sermão. É em cima de um tema, de um assunto. Eu preciso falar sobre santificação na minha igreja. Eu poderia chegar aqui no menu guias e pegar um guia de tópicos. E aqui tem o tópico evangelismo, vou colocar aqui, santificação, né? Santificação, tá. Ele puxou aqui para mim, ele já me deu o breve dicionário de teologia, que ele me dá uma definição do que é santificação, né? Então eu já teria um texto básico para me dar ideia e ver se esse daqui é o caminho que eu quero seguir, ou, né? Eu poderia ver o seguinte, eu busquei por santificação aqui no guia de tópico, ele me deu um artigo base, se eu quiser ter uma visão geral sobre o que é santificação, mas ele me dá outros links aqui, por exemplo, no Factbook sobre santificação, santidade cerimonial, santidade. Talvez o que eu esteja buscando é santidade, ou não, é santificar, ou transformação. Então ele está jogando para mim assuntos relacionados ao que eu pesquisei. O léxico de sentido bíblico, que é o quê? Sentidos ou semânticas que tem dentro da Bíblia sobre esse tema em volta. De repente eu posso buscar aqui sobre manifestar santidade, moralmente limpo, pessoa limpa, pureza, ou outros tópicos relacionados, que são santidade cerimonial, santidade, código de santidade, santidade de Deus. Não, eu não quero falar sobre a santificação da pessoa, eu quero falar sobre a santidade de Deus, ou sobre Deus ser santo. Então eu busco por um tema e eu posso achar outros temas, assim, é isso daqui que eu queria falar. Vamos supor, eu queria falar sobre a santidade de Deus, na verdade. Eu clico aqui, agora ele vai abrir outro guia de tópico em cima de santidade de Deus, tá? E aí ele coloca aqui, por exemplo, versículo-chave, tá? Apocalipse 15:4. Eu tenho eventos que falam da santidade de Deus, e eu posso buscar outros assuntos. Aqui no Factbook, buscar sobre a santidade de Deus, que ele pode colocar, ou às vezes ele tem um outro artigo, tá? Então, eu posso ir explorando assuntos, tá? Assim como eu posso ficar parado aqui no guia de tópico, olha só, sobre santificação, ele colocou para mim Levítico 11, Romanos 12, de repente eu falo assim, 1 Coríntios 6:11 ou 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Tá? De repente eu li esse texto e falei assim, o meu sermão sobre santificação, a base vai ser 1 de Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Então, depois de estar explorando o assunto, eu já sei, eu vou começar o meu sermão sobre santificação, vai ser 1 de Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Eu vou citar esses outros textos também, eu já tenho uma boa base aqui. Vamos supor, eu vou jogar ele aqui. Romanos 12, 1 a 2, né? Peço que ofereça os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se conforme com esse mundo. Então, 1 de Pedro 1, de 1 a 2, seja como for, tá? Eu achei alguns, inclusive eu tenho aqui na seção sermões, se eu tiver sermões que estão pregando sobre santificação, eles vão aparecer aqui, sermões públicos que alguém colocou, tá? E olha só o que eu tenho aqui, até um rapaz da Assembleia de Deus de Belém, Basel,
dia 8 de fevereiro, ele pregou aqui, tá? Usando esses textos que tem alguma relação com santificação. Alguém pregou aqui, ó, o Israel pregou no dia 5 de fevereiro do ano passado sobre santidade, usando 1 de Pedro 1, 13 e 20. Pode ser uma base, ó, o Carlos Eduardo Kling, ou Klein, não sei, ele pregou no dia 9 de março de 2020 sobre santificação. Você pode pegar esse sermão, se ele colocou o esboço, e você pode ver o esboço que ele fez sobre o sermão de santificação, tá? Você clicaria aqui, né? E ele vai abrir o seu navegador de internet lá no Faith Life Sermão, e ele vai colocar aqui, ó, aqui tá pequenininho para vocês, deixa eu deixar maior. O tema, a santificação como necessidade do povo de Deus, propósito, explicar a necessidade da igreja de santificação, o texto base que ele usou é Hebreus 12, 14, e olha aqui, ó, se ele colocou o texto na íntegra, está na íntegra. Se ele colocou só o esboço, está o esboço. Então você pode consultar o sermão de alguém que fez o sermão e deixou público. Olha, já tem até a conclusão aqui, né? Aí, aquele pastor que na minha denominação e no meu seminário, Seminário Presbiteriano do Sul, aquele pastor que é um pica-fumo, né? É o termo que a gente usa, é o seminarista pica-fumo. É aquele que senta na porta lá da casebre, pega o fumo e fica lá com aquela vida mole, fica no fumo devagarzinho. Essa é a ideia, é o pica-fumo. É o que não quer muito esforço. Ele vai lá e deixa um sermão desse, eu nem vou estudar, vou pegar o sermão do cara e vou pregar ele, né? Então, esse é o que a gente chama de pica-fumo. No outro seminário nosso em São Paulo, no seminário José Manuel da Conceição, JMC, é o fumacinha. É outra terminologia, outra cultura, é o fumacinha. Esse daí não tem fogo, não tem nada, só tem fumacinha, né? Então, eu posso até consultar alguns sermões que foram feitos. Tudo bem. Você vê que esse daqui tem até imagem, ó, convide um parente para se juntar e tudo mais. Ele tem até uma imagem aqui do slide que ele usou, né? Tá bom. Só que eu não vou ver esses sermões. Eu vi aqui o texto básico, vamos supor, eu vou usar 1 de Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Eu acho que é um bom texto para o meu sermão. Fui levantando as ideias. Como eu falei, eu poderia estar estudando guia de passagem, uma série de coisas, estar lendo dicionários bíblicos, pegando uma série de ideias, tá? A hora que eu peguei a ideia que eu quero, eu vou começar a montar o meu sermão. Eu vou pegar a minha ferramenta de sermão. Eu venho no menu documentos. É um dos lugares, você tem como ver outros. Ó, isso daqui é uma sequência de sermões que eu fiz num teste, né? São sermões aqui. Eu clico aqui em novo, eu tenho sermão. Aqui é onde eu vou fazer o meu sermão em si, tá? É aqui onde eu vou começar a colocar minhas ideias e montar o meu sermão, tá? Aí vamos colocar aqui, vamos supor, eu vou colocar o título do meu sermão, a santificação na vida. Eu estou inventando aqui, tá? Só que olha só, você viu que ele abriu aqui uma barra lateral para eu colocar as informações do meu sermão. E na minha experiência particular, isso é muito útil, porque todo sermão, inclusive não só sermão, mas aula de escola dominical que eu dou, eu monto um sermão desse, um documento sermão. Eu uso o documento sermão não só para sermão, mas para aula de escola dominical. Por quê? Eu estou montando um banco de dados de tudo que eu preguei e de tudo que eu dei aula. Se eu um dia for em outra igreja e tiver que dar, igual eu estava dando aula de uma série de sermões sobre estudando a carta de Paulo aos Efésios, lendo um capítulo por domingo. Então, eu tenho essas 6 aulas já guardadas aqui. Se eu um dia for numa outra igreja e quiser dar, eu já estou com o sermão pronto, com as 6 aulas prontas. Eu não preciso fazer de novo. Já está tudo guardado. E eu tenho aqui o seguinte, ó, porque eu vou colocar aqui para vocês o meu caso. Se é uma série de sermão, série santificação. Vamos supor que seria uma série de sermão e a série se chama santificação, se fosse, tá? Mas qual é a passagem base? No meu caso, vai ser 1 de Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Então, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8.
ele achou aqui, eu clico, então ele está guardando qual é a passagem-chave. O que vai ser interessante isso daqui? A hora que eu tiver num guia de passagem aqui, ó, olha aqui essa seção lá no começo, seu conteúdo. Se eu tiver uma próxima vez rodando o guia de passagem, 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses 4, 3, ele vai falar, ó, você já tem um sermão que é baseado nesse texto aí. Ele vai me lembrar, tá? Ele vai mostrar aqui no seu conteúdo. Ou se eu fiz uma nota, eu fiz uma anotação no Salmo 29, ele fala assim, ó, você já tem uma nota no Salmo 29. Ele vai listar aqui nesse seu conteúdo tudo que eu criei, mencionando o Salmo 29 ou mencionando 1 Tessalonicenses 4, seja qual for o texto que eu estou buscando aqui no guia de passagem, ele vai listar para mim, ó, você já tem um material aí. Depois eu posso até mostrar para vocês. Tá? Eu posso colocar uma descrição, eu posso colocar uma nota especial. O orador aqui, que é o nome da minha conta, né? Eu falei assim, então eu poderia aqui colocar aqui o Nielsen, se fosse o caso. Tá. Mas a data, vamos supor, eu vou pregar domingo que vem esse sermão, dia 20/3, no local, na IP Jardim Santana, por exemplo, é uma das igrejas que eu prego. O culto é o das 19 horas, para você ver, às vezes uma igreja tem mais do que um culto no domingo. Tá, eu guardei essa informação. O que acontece? Se eu tivesse no meu Logos pessoal, eu tenho mais de 20 sermões na Igreja do Jardim Santana, eu tenho mais de 5 sermões na Igreja do Jardim Aeroporto, eu tenho em grupos de estudo, eu tenho aula de escola dominical. Tudo isso vai aparecer, vai estar guardado num banco de dados, que é o que eu vou mostrar para você daqui a pouco, que é o gerenciador de sermão, onde eu tenho tudo guardado lá. Então, eu posso dar uma olhada, porque de repente posso falar assim, não, mas espera um pouquinho. Eu já preguei sobre santificação uma vez. Então eu vou lá no gerenciador de sermão, eu digito o termo santificação, ele vai mostrar todos os sermões que está no título, está em algum lugar santificação, ele vai listar para mim. Ou se eu quiser ver todos os sermões que eu preguei na Igreja do Jardim Santana, eu só busco todos os sermões do Jardim Santana, ele já lista para mim. Todos os sermões de tal lugar, ou todos os sermões que eu preguei no ano passado, ou nos últimos 6 meses, ou nesse mês, eu tenho um controle completo dos meus sermões. Então eu faço um banco de dados dos meus sermões e das minhas aulas aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro o gerenciador de sermão para vocês vão ver. Mas aqui vamos supor, tá? Eu tô Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, fica à vontade, Vinícius. Só para aproveitar esse momento aí. E os sermões que nós já temos, a gente tem como importar isso? Como que seria essa importação? Essa é uma boa questão pelo seguinte, nós temos sim agora eu vou estar em falta em você pelo seguinte, eles criaram um importador de sermão sim, tá? Eu preciso até me lembrar como que é, porque eles criaram, eu acabei nunca mais usando, mas existe uma forma de você importar os seus sermões. Eu acho que vai estar lá no gerenciador de sermão. Tá? O gerenciador de sermão fica aqui no menu ferramentas. Eu preciso me recordar, eu não estou lembrando. Aqui, ó, importar. Eu sei que ele tem alguns critérios para você importar os seus sermões. E, inclusive, era uma coisa que eu lembro, a princípio, quando eles criaram em primeiro lugar, todos os sermões estariam importados e o idioma estaria configurado como inglês e você ia ter que mudar para português. Mas ele tem um importador, ó, importe as informações de um sermão através de um arquivo CSV, é o único formato por enquanto. CSV é um arquivo texto simples, que os dados são separados por vírgula, né? Ó, detalhes do formato do arquivo, você tem aqui um documento, inclusive até uma boa que você colocou aqui, ó, possivelmente. Aí, ó, eu tenho esse texto só em inglês, deixa eu só fazer uma anotação para ver se a gente cria uma página para colocar essas anotações em português, só um instante, deixa eu guardar isso daqui, que eu diria, é uma área que o pessoal criou muito rapidamente e a gente não tem o suporte dele ainda para o português para ter tudo isso traduzido.
O arquivo CSV ele é muito fácil. Na verdade, a base é o seguinte: se você tiver os seus sermões, você deve ter os seus sermões colocados num arquivo do Excel, tá? Numa planilha Excel em que você tem uma coluna, quem pregou, o título do sermão, a data do sermão e tal, o esboço do sermão. Você coloca numa planilha isso. Uma vez que você está numa planilha, você simplesmente no Excel você tem salvar no formato CSV. Salvou no formato CSV, você joga aqui dentro, todos os sermões de uma vez só. O importante é você saber realmente, como eu falei, eles colocaram aqui, ó, eles têm uma planilha de exemplo aqui, ó, tá? E aqui tá, ó, o título, quem falou, a série, a passagem, o tópico, a audiência, notas privadas, todos aqueles campos lá, a data em que você pregou e tudo mais. Sendo que aqui você consegue pegar, você vai importar só os dados do sermão, não o sermão em si realmente. Por quê? O sermão em si, se você tiver no Word, você pode copiar, dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui no editor de sermão. Você joga ele aqui onde eu estou mostrando agora para você. Nesse aqui que é o editor de sermão, você simplesmente joga aqui, tá? Deixa eu até ver se eu mostro para você aqui, ó. Né? Tentar dar um exemplo para você. Deixa eu ver se ele abre aqui rapidamente para mim o Word. Tá? Você não precisa se deter muito não, Nielsen. Foi só uma curiosidade, não precisa. Porque ali o importador é para você importar os dados do sermão, tá? E daí depois você pode colocar aqui do Word, né? Você colocar o seu sermão em si. Até porque ele está interligado, só para dar o exemplo aqui, até por outras questões que são interessantes. Título do sermão, subtítulo e um texto comum. Uma coisa que o pessoal não atenta às vezes no Word é de usar essa hierarquia dele. Por exemplo, título do sermão, é importante que você marque ele como título aqui, o subtítulo como heading 1 que seja, e o texto comum como esse normal aqui, né? Tudo bem, já está o normal. Essa categorização, o Logos enxerga ele. Agora eu vou dar um Ctrl+C aqui. Eu não estou dizendo, não necessariamente aqui no editor de sermão, mas em outros lugares. Igual o título do sermão, ele até pegou. Você vê que ele está pegando até o subtítulo, ele já está formando o slide do subtítulo, porque ele pega. Na verdade, eu usei heading 1. O título ele não pegou, porque o título aqui no caso do sermão já é esse formato específico, tá? Mas ele pegou o subtítulo aqui, já marcou como subtítulo, e o texto comum deixou como texto comum. Seria essa ideia. Se você tem isso, você dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V aqui, você joga o sermão aqui, tá? Mas vamos continuar então. Eu coloquei aqui as informações sobre o sermão, eu posso fechar essa barra lateral clicando aqui, e eu começo a colocar, o meu texto base é 1 de Tessalonicenses 4, de 3 a 8, né? Eu posso até pegar ele aqui, ó, eu posso 1 de Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Inserir inline aqui ou inserir em bloco. Vou inserir em bloco, eu coloco o bloco de texto aqui, tá? Eu já fico com o texto aqui para mim. Ele já montou um slide do texto. O Logos ele já monta slides que depois você exporta para o PowerPoint ou para o Keynote. Sendo que ele tem uma formatação limitada. Você tem como trabalhar e editar ele também, formatar ele, mas ele é mais limitado. Você pode depois jogar no PowerPoint e editar ele lá. Tá, o meu texto base é esse daqui. Nesse meu Logos eu estou com a Nova Almeida atualizada como a minha Bíblia principal. Eu vou começar a colocar, por exemplo, introdução, né? Vamos supor, qual é a parte preliminar que eu vou colocar? Bom, introdução é um subtítulo meu aqui, ó, é um título 1 aqui. Daí eu vou colocar, né, por exemplo, uma ilustração, né? Eu quero lembrar aqui que tem uma ilustração. Aí, se eu quero colocar uma nota só para mim, não que eu vou pregar, eu falo assim, aquela
História da criança, tal. Eu estou querendo colocar uma lembrança só para mim aqui no sermão, tá? Eu tenho como colocar isso daqui, ó, tipo aqui, ó, um alerta ou uma ilustração. Ele faz uma marcação diferente, ou um alerta que eu quisesse aqui, né? Isso daqui é para chamar a minha atenção apenas, não é para eu falar, é para eu lembrar só. E daí eu vou escrever, né? Eu posso colocar pontos a destacar. Daí eu começo a colocar aqui, ó, né? Ponto 1, 2, 3, né? Ponto 1, 2 e 3. Eu vou escrevendo as minhas ideias. Depois, daí eu vou falar assim, santidade como estilo de vida, né? O meu primeiro ponto que eu vou falar é santidade como estilo de vida. Daí tá lá, eu vou lá e eu coloco o título 1 aqui, santidade como estilo de vida. Daí eu vou desenvolver o que é santidade como estilo de vida e explicar para o pessoal. Eu vou colocar o ponto 2, ponto 3, vou montar o meu sermão inteiro aqui. Seja você fazendo o seguinte, como nós temos gente que literalmente escreve palavra por palavra do sermão, eu conheço colegas que escrevem o sermão inteirinho, outros que fazem um esboço muito simples, muito pequeno, outros fazem um esboço mais completo, coloca muito mais conteúdo, coloca ilustração, coloca lembrete, olha, naquele momento que eu vou pregar isso, eu vou pregar aquilo, tudo mais. A pessoa monta o sermão aqui. E às vezes eu vou pegando, santificação, isso daqui é importante, eu quero falar sobre esse ponto aqui, né? Eu posso copiar isso para cá, tá? Eu posso querer jogar um texto para cá. Na verdade, a maneira mais fácil é dar Ctrl C e dar um Ctrl V aqui. Opa, ele não copiou aquele material. Espera aí. Poderia pegar aqui, pegar o texto e dar um copiar. E daí eu jogo ele aqui, ele guarda a referência, né? Vamos supor, eu quero mencionar tal coisa, eu estou com um comentário de um teólogo, ele fala isso, fala aquilo. Eu, às vezes, uso isso muito, às vezes, já preparando a aula de escola dominical, um artigo já tinha toda a estrutura da aula que eu ia dar, eu tinha toda a base, depois fui só adicionando algumas coisas ali. Às vezes você acha um material muito bom mesmo para você dar aula. Eu dou muita aula de escola dominical, então às vezes não cabe num sermão, mas às vezes tem material que cabe numa aula. Então eu vou montando o meu sermão aqui, tudo, até depois lá no final a conclusão, o sermão inteiro, exatamente, seja como você escreve no Word ou em algum outro lugar onde você escreve o seu sermão. Você monta ele inteiro aqui. A hora que você terminou de montar, você pode fechar ele a hora que você quiser, tá? Ele tá salvo. A hora que, vamos supor, você saiu daqui uma outra hora, eu vou fechar tudo aqui, né? Você volta aqui no menu documentos, o seu sermão estará aqui no menu documentos. Você vem aqui, ó, a santificação da vida. Você clica aqui, ele tá aqui de volta, tá? Com tudo que você montou. Ele vai continuar aqui. Desculpa, irmão. A hora que você terminou de montar o seu sermão, você tem aqui algumas opções. Você pode compartilhar com um grupo de pessoas, num grupo fechado, um grupo da Faith Life. Você pode publicar ele, deixar ele público, igual a gente viu alguns sermões públicos que nós vimos lá, você pode publicar ele. E você pode pregar ele agora no modo apresentação, o apresentar. Essa ideia seria você estar com esse computador para pregar agora. Agora você vai estar com ele para pregar. Agora, o que é importante entender? Você fez o seu sermão aqui, você vai ter o seu sermão nos seus dispositivos móveis. Seja um tablet, seja um smartphone. Você montou o seu sermão aqui no computador, você pode ir para o púlpito só com o celular, que o sermão vai estar aqui, tá? De novo, eu não estou com essa conta aqui, que eu não estou na minha conta pessoal e no meu celular eu uso a minha conta pessoal, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu estou aqui no meu Logos, eu vou clicar aqui na opção aqui embaixo, né, no menu aqui embaixo, e eu vou rodar aqui, eu vou achar sermões.
eu tenho todos os meus sermões que eu tenho na minha conta pessoal, tá? Daí, por exemplo, eu preguei domingo agora, ontem, e esse sermão era um sermão, para mim era um desafio ter que pregar no capítulo 23 inteiro, que o pastor da igreja está fazendo uma série de sermões em Atos, no livro de Atos. E, inclusive, uma coisa que eu tenho feito, meio assim, eu tenho colocado a liturgia do sermão logo no começo. Eu coloco já a liturgia ali em cima, antes do título do sermão, né? Então, daí que eu comecei. Eu comecei o sermão ontem, lendo o Salmo 96, versículos 1 a 6. Daí fez uma oração. Daí ia ter um cântico, depois ia ter um momento de contrição. Coloquei o momento de contrição era o Salmo 27, né? Desculpa, Salmo 25, versículos 1 a 7. E depois eu coloquei o meu sermão e aqui, ó, pontos a anotar é a minha introdução, tá? Era a introdução do meu sermão. E depois que eu fui colocando outros pontos. Esse aqui eu fiz muito rápido, até porque foi assim, um colega meu que viajou e ele estava precisando de ajuda, foi bem em cima da hora. Mas eu preparei aqui, eu posso levar só o celular e pregar. No meu caso, eu peguei esse próprio computador e coloquei lá no púlpito. Então, eu não... Mas você pode pegar, ou às vezes, um tablet, né? Seja um iPad ou um tablet Android, você abre o seu sermão e você prega com ele nesse modo apresentar aqui que você pode usar. O que é o modo apresentar? Eu cliquei nele, ele vai abrir o seu navegador de internet com um ambiente para você pregar. Ele vai colocar só o seu sermão aqui, tá? E você tem algumas configurações, ó. Por quanto tempo eu vou pregar? 45 minutos? Ah, não, vou pregar por 25 minutos, 50 minutos. 50 minutos. Eu quero que abra um aviso, brilhar aviso de 1 a 2 minutos, brilhar quando passar do tempo. Iniciar timer. Pronto. Começou, ele está contando o tempo do meu sermão, tá? E ele vai ficar mudando aqui. Aí eu tenho algumas configurações, ó. Se eu quero que apareçam os slides aqui ou não, se eu quero mudar a fonte de letra, e eu também tenho a forma de rolagem, ele vai rolando a página ou não, ele é por página aqui, ó. Então, por página, ele vai rodando por aqui, ó. Tem essas setas para lá e para cá. Então, ele vai caminhando com o conteúdo do meu sermão. Então, eu vou apresentando, pregando nesse modo de visualização aqui. Ele vai ser, seja no celular, no tablet ou no computador, ele vai abrir um navegador e vai colocar o seu sermão aqui para você ir pregando da forma como você preparou, tá? Elcio, me permite uma pergunta rapidinho em cima disso? Claro, pois não. Então, no caso, eu não preciso baixar, né? Se eu fizer o meu sermão no computador e abrir a minha conta no tablet, que por exemplo, eu prego, eu levo o tablet para o púlpito para pregar. Então, se eu abro a minha conta lá no tablet, o meu sermão vai estar lá, eu não vou precisar baixar ele, é isso? Exato. O caso é o seguinte, é até uma boa questão, pelo seguinte, o Logos, enquanto você está trabalhando nele, ele está sincronizando tudo na internet, nas nuvens, né? E ele vai sincronizar aqui também, só que aí a gente tem um problema. Você pegou o seu tablet, você fez o seu sermão aqui, e você leva o seu tablet, só que no lugar onde você vai pregar não tem internet. Desde que você montou o seu sermão, você nunca abriu o seu tablet. Então, o que vai acontecer? A hora que você abrir o tablet, o Logos vai tentar conectar na internet para pegar as últimas atualizações que você fez. Então, às vezes, o que é melhor? Já abre o seu tablet em casa, confere que o sermão está lá, porque daí ele já sincronizou, já baixou o sermão. Se você chegar num lugar e não tiver internet, o sermão já foi baixado. Entendeu? Agora, o melhor mesmo em geral, você é o pastor da igreja e você tem a internet lá da sua igreja também que está sendo usada, então geralmente não é para ter problema nenhum. Mas é importante você estar atento a isso, tá? A questão de lembrar que é melhor você primeiro garantir que você já abriu esse sermão, né? Estando offline lá, ele já baixou aqui uma cópia dele para você não ter problema, tá? É isso que vai acontecer. Então, esse é, a grosso modo, aquilo que você tem de montar o sermão.
E agora deixa eu até mostrar uma última coisa, que é aquilo que eu falei do gerenciador de sermão, tá? De novo, eu falei aqui, você está vendo que o construtor de sermão aqui no menu ferramenta é exatamente a mesma coisa que o menu documentos aqui, né? Novo, sermão, é tudo a mesma coisa, tá? São lugares diferentes de você acessar o construtor de sermão. Agora, aqui no menu ferramentas que você tem o gerenciador de sermão, que se você usa bastante, você pega ele, arrasta, coloca aqui na barra de atalho. A mesma coisa o construtor de sermão, né? Eu faço o sermão, todo domingo eu estou pregando, já deixa aqui um criar sermão e já deixa aqui o gerenciador de sermão, né? Tá, eu vou abrir aqui o gerenciador de sermão, ele abre numa nova janela. E o que ele faz aqui? Eu tenho visualizações diferentes. Eu tenho essa visualização aqui dessa grade, eu tenho o calendário radial, que é essa visão que eu estou, e a grade semanal, que ele trabalha por semana exatamente, tá? Ó, eu estou aqui no este ano aqui, ou eu posso tudo, tá? E olha aqui, agora eu tenho mais, porque esses aqui são os sermões que eu criei em série para fazer aquele vídeo que está lá no site do Logos em português. Eu fiz usando essa conta e eu fiz essa série de sermões, vamos supor, né? Simulei essa série de sermões. Então é isso que você está vendo, ó. Você está vendo, ó, olha aqui, Igreja Filadélfia, IP Jardim Santana. Eu posso configurar ele, separar ele por locais onde eu preguei. Se eu clicar aqui, Igreja Filadélfia, ele filtra só os sermões que eu preguei naquela Igreja Filadélfia. E aqui eu posso tirar o local, quem é o autor, qual é o texto-chave, eu vou segmentando os meus sermões pelo que eu quiser, ou por período também, né? Então, posso por local, por período, seja o que for, tá? Pelo ano. E eu posso aqui criar um novo sermão. Assim como eu criei lá, né, eu posso já criar e já colocar os dados dele aqui. Vamos supor, eu vou criar um sermão em branco, sem data e tudo mais, clico adicionar, ele coloca um sermão novo aqui para mim, tá? Sem título, sem nada. Eu posso clicar com o botão direito dele e eu vou excluir esse sermão aqui, tá? Porque ele não tem nada. Mas eu posso também, ó, adicionar... vou fazer uma série, 5 sermões, sermão em branco? Não, eu tenho modelos de sermões que eu posso criar. De repente eu tenho uma base eu tenho sempre um modelo que eu sempre uso. Eu posso criar esse modelo. E aí eu posso criar uma série já nesse modelo. Eu não tenho nenhum modelo aqui, tá? Que eu tenha montado, de novo, eu precisava estar na outra conta lá para mostrar. Mas vamos supor, eu vou criar 5 sermões em branco, em que data? Sem data? Não, ó. Eu vou colocar aqui a partir do dia 20 aqui, tá? 5 sermões em branco, domingo, semanalmente aos domingos, adicionar. Tá, ele começou a montar aqui, ó, a partir do domingo que vem, 20 de março, 27, 3 de abril, 10 de abril, 17 de abril. Já pegou as próximas semanas, todos os próximos domingos e já montou a data. E eu poderia editar, como eles todos estão marcados, selecionados, tudo que eu fizer aqui do lado vai ser aplicado em todos eles. Em todos esses sermões eu vou pregar na IP Jardim Santana. Então essa informação vai ficar em todos eles, tá? Aí, ó, todos eles já estão com essa informação. Todos eles vai ser no culto das 19 horas, tá? E aí eu posso ir colocando, se é uma série de sermões, é a série santificação lá que fosse, né? Aquele que eu estava fazendo, né? É a série sobre santificação, que eu acabei clicando fora aqui, não marquei eles. Deixa eu só ver se eu marco aqui, só para dar essa última ilustração para vocês. Tá, é a série santificação. Ali, ó, é a santificação na vida, né? A santificação na vida, que é aquela sériezinha que eu criei. Deixa eu só... A santificação na vida. Só para ser parte da mesma série aqui. Tá bom. Então,
A santificação na vida era o título. Eu confundi as coisas. A série chamava Série Santificação. Eu que coloquei errado, né? Por isso que ele tinha até sugerido... digitei errado. Ali, ó, Série Santificação. Aqui ele sugeriu. Agora sim todos estão fazendo parte da mesma série, né? Então aí eu posso ir montando em série, se eu for fazer, se for o estilo de montar séries de sermão, ou então vou fazer individual mesmo. Só uma última coisa, eu falei para vocês aqui, só clicar aqui, vou adicionar, eu criei outro monte aqui de sermão, né? Mas olha só aqui, o seguinte, eu posso também marcar todos eles e apagar todos eles de uma vez. Lembra aqui que eu mostrei para vocês que eu posso criar sermão em branco e que tem modelos aqui? Como é que eu crio um modelo? É bem simples. Eu vou fechar aqui o gerenciador de sermão. Aqui, ó, quando eu estou montando um sermão, eu venho aqui no painel de informação, eu posso marcar se eu quero que ele seja um sermão realmente ou se ele vai ser um modelo. Então, eu posso só montar um esboço, colocar a base do que eu faço, eu marco aqui como modelo e deixo salvo. Então, ele vai virar um modelo, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Vou colocar um outro aqui, né? Vou deixar aqui... Esse vai ser o meu modelo Encontros com Jesus. Eu tenho sempre introdução. E a gente fala, presbiteriano, todo sermão tem que ter 3 pontos, né? Ponto 2. Ponto 3. Vamos supor que fosse isso daqui, tá? De repente eu falo assim, ilustração. Por exemplo, tem pastor que sempre prega sempre colocando uma ilustração. Começa com uma ilustração. Então, você tem aquele modelo, já vou colocar aqui, ó, eu vou ter a minha ilustração essa daqui. De repente, a minha ilustração vai ser título 2, e aí os meus pontos, né? Título 1, título 1, título 1. Tá. Vamos supor que eu tenho essa base. Eu vou salvar esse daqui como um modelo, tá? E esse daqui é o modelo Encontros com Jesus, ou se fosse o meu modelo base, vamos supor que seja, bem genérico, tá? Tá bom, criei ele, salvei como modelo, eu fecho aqui. Se eu for no gerenciador de sermão, e se eu quiser criar um novo sermão, ao invés de ir em branco agora, eu posso pegar o modelo base, tá? Então, eu vou criar um novo sermão a partir do modelo base. Daí sim, eu dou adicionar. Quando eu abrir esse sermão, por exemplo, vou pegar esse daqui, ó, eu clico nele e ele abre esse sermão, tá? Ele já está com toda a estrutura aqui que eu tinha feito. Então, o que eu posso fazer nesse modelo? Se todo domingo eu prego na mesma igreja, no mesmo horário de culto, eu já deixo aqui o nome da igreja no modelo. Eu já deixo o horário do culto no modelo. Eu já deixo uma série de informações, sempre o meu nome, sempre o mesmo local e tudo mais. Então, eu já monto esse modelo, já fica mais fácil, eu não tenho que todo sermão preencher todos os dados, tá? Então, esse é o gerenciador de sermão. Uma coisa que nosso tempo já está acabando aí, né? Não, nem está acabando, a gente só foi 1 hora ainda, né? O que acontece aqui é o seguinte, ó. Eu tenho essa visualização, mas eu tenho essa outra aqui, ó, do calendário radial. O que ele faz? Ele mostra o ano inteiro, ele com esse laranja aqui, ele está mostrando a data em que eu estou hoje, dia 14 de março. Ele está mostrando a série Santificação aqui, ó, ele destacou ela aqui, tá? E todos esses azuis aqui, ó, mais escuros, cada um dele é um sermão. Tá? Não, esses aqui, esse mais escuro são os feriados, tá? Os feriados do Brasil aqui, ó, eu tô com os feriados marcados aqui, tá? Para eu ter uma noção disso daqui. Agora, o que acontece? Ó, eu tenho aqui calendários. O que acontece? Calendários gerais aqui. Eu tenho os feriados, aqui, se você quiser pegar os feriados do Afeganistão, problema seu, né? Então, você pode pôr, tá aí. Mas além dos feriados dos países, você pode criar feriado, ter um calendário personalizado. Como que é um calendário personalizado?
Vamos supor que seja a questão da igreja, dos congregacionais. Vocês têm datas comemorativas ou eventos especiais, vamos supor, por exemplo, na igreja presbiteriana, o mês de agosto é o mês de missões, porque é o mês em que nasceu a igreja presbiteriana do Brasil, no dia 12 de agosto. Então, dia 12 de agosto é aniversário da igreja presbiteriana do Brasil, mês de missões, então é para eu lembrar, tal, que é o mês que eu vou pregar sobre missões na igreja, né? Eu posso criar um calendário personalizado, com datas personalizadas. Como é que eu faço isso? Isso daqui está interligado, você teria que ir na sua conta, deixa eu abrir aqui o meu navegador, é porque todo mundo que tem uma conta do Logos, você tem uma conta aqui no Faith Life, tá? Em faithlife.com, esse daqui, o faithlife.com é como se fosse um Facebook. Você já tem essa conta, tá? Você tem uma conta do Logos, você vem aqui em faithlife.com, você vai entrar na sua conta, você vai ter os seus dados. Aqui, você pode criar grupos fechados e compartilhar dados. E aqui também, você pode ter os seus calendários. Aqui, ó, calendário. Então, se eu colocar eventos nesse calendário, ele aparece no meu calendário lá no gerenciador de sermão. Então, eu vou adicionando aqui os meus eventos, eu posso criar, né? Você está vendo aqui, ó, que eu tenho vários calendários. Olha aqui, ó. Esse calendário aqui, ó, Igreja Filadélfia Pastores, foi um calendário que eu criei para fazer o vídeo de teste lá de série de sermão, tá? Então, eu posso criar um calendário novo, tá? Ó, por exemplo, um novo evento aqui, eu coloco um evento em um desses calendários e eu vou abrir ele lá, então, lá no meu gerenciador de sermão. O caso aqui é que eu estou na minha conta pessoal. E lá eu estou usando, aqui no meu Logos, eu estou usando uma conta com o Logos Platina, né? Então eu não tenho como adicionar aqui, a menos que eu mude lá para aquela, que eu mude lá no Faith Life a conta. Mas você cria eventos lá, esses eventos vão aparecer aqui, e cada calendário que você adiciona, ele vira, por exemplo, eu vou até adicionar, deixa eu ver se ele muda aqui também, deixa eu ver aqui, vamos pegar o da Argentina, né? Tá vendo aqui, ó, ele não substitui um por outro, ele criou uma nova camada, essa camada aqui meio rosa, meio salmão, sei lá que cor é essa, é a camada do calendário da Argentina, e ele está listando aqui quais são os feriados na Argentina, né? E você pode ter aqui, ó, Igreja Filadélfia Pastores, aqui, ó, eu tinha aquele calendário, eu acabei de adicionar esse amarelo aqui, é o calendário da Igreja Filadélfia Pastores. É que como eu só tenho o sermão do ano passado, ele não está mostrando aqui os sermões que eu fiz dentro desse grupo, tá? Que ele está mostrando aqui qual é o calendário, deixa eu ver aqui até, para ele ter, ó, agora deixa eu colocar 2021, é para ele mostrar os sermões. Aqui, ó, Encontros com Jesus, tá? Ele mostrou a série Encontros com Jesus que eu preguei em agosto e setembro, porque isso foi pregado em agosto e setembro. Eu estou mostrando o ano de 2021 aqui, e ele são a série de sermões que eu fiz naquele grupo, tá certo? Então, isso aqui é para você já ter uma visão geral, é muito mais assim, a pessoa ou o grupo de pastores que faz todo aquele planejamento anual com relação aos sermões. Então, é uma possibilidade de você usar essa visualização, entendeu? É uma forma de visualizar os dados que você tem nessa visualização aqui também, ok? Muito bem, eu dei uma visão básica aqui, a gente deu um bom entendimento aqui sobre o gerenciador de sermão, mostrei um pouco do que você pode fazer do construtor de sermão. O que eu tinha falado aquela hora aqui também, né, é o seguinte: você montou o seu sermão, ele vai montando esses slides que depois você pode vir aqui, ó, e vir em imprimir e exportar. Inclusive não, esse daqui sim, você pode imprimir e exportar o seu texto, o seu sermão em si, mas é o seguinte, cadê? Eles mudaram o local
porque antes era muito mais simples. É no publicar agora, esse botão publicar que me confundiu. É esse publicar que é um botão novo. Quando você clica publicar, aí sim, ó, exportar para PowerPoint. Aí ele vai exportar totalmente processado, do jeito que está aqui, ou o texto editável. Com o texto editável, você vai salvar esses slides que estão aqui, vamos supor, eu estou salvando ele aqui no meu desktop como um arquivo PowerPoint, daí eu posso abrir esse arquivo PowerPoint e editar os slides da forma como eu quiser, tá? Com esse conteúdo. Tá, aí tá, ele foi colocado lá. Acontece o seguinte, eu posso editar eles aqui também, tá? Eu posso vir aqui, ó, clico com o botão direito em cima dele, eu clico aqui em editar, aí eu tenho várias mídias que eu posso usar, tá? O Logos já dá um monte de mídia que eu poderia usar para ser o fundo do meu PowerPoint. Uma coisa importante, isso daqui só funciona se você estiver conectado na internet, porque ele está puxando esses estilos, essas coisas da internet. Então, quando eu venho aqui, ó, em encontrar mídia, eu falo assim, eu quero colocar esse fundo aqui, ó. Ele vai trocar esse fundo. Pronto, ele trocou esse fundo, atualizar sermão. Ele mudou, então, isso daqui. Olha a outra opção que eu tenho. Eu clico com o botão direito, aplicar esse estilo a todos os slides. Eu clico aqui, agora ele substitui todos os slides usando o mesmo estilo, tá? Menos, em geral, às vezes você tem como preservar só o título de uma forma diferente, mas esse resto aqui, ele substitui todos com o estilo que você escolheu automaticamente, tá? E aí depois você clica aqui de novo em publicar e salva o seu PowerPoint, tá bom? Gente, já falei um monte. Eu queria saber se, até esse ponto, aquilo que eu mostrei para vocês, se ficou alguma dúvida e se vocês gostariam que eu apresentasse mais alguma coisa. Só, antes de passar para vocês, só apresentar mais uma coisinha simples, é o seguinte, você está vendo aqui que tem diferentes menus, mas esses menus são para algumas opções que ele dá para você, que às vezes eu não conheço gente que realmente usa isso. Eu sei que lá nos Estados Unidos algumas pessoas usam, mas outros não. Você tem aqui, ó, por exemplo, a opção texto. O que acontece? É para você ver como vai ficar o seu texto, só o formato do texto quando você for começar a apresentar e também se você quiser imprimir só o texto do seu sermão. Slides é para você ver todos os slides como eles estão. Folheto, que é uma coisa meio que está se perdendo, é que é o seguinte, eles estavam criando aqui a possibilidade de você transformar, você está vendo que ele está colocando, ele está pegando só os subtítulos e listando. Seria a ideia de você já mandar um esboço para a sua comunidade, ou já ficar salvo o esboço do sermão, tá? Então, se você usar esses estilos aqui, ó, deixa eu vir aqui em editar, e você usar corretamente esses estilos que ele tem aqui, ó, de texto, tá? Deixa eu ver, ele tá devagar aqui, ó. Esses estilos de ilustração, alerta. Por exemplo, um alerta, ele não vai aparecer no folheto, porque o alerta é só para você, tá? Mas a ilustração ele pode aparecer. Então aí, se você faz toda essa hierarquia, usa esse código de cores e de textos, você já vai estar com o esboço do sermão pronto para você mandar para sua igreja. Às vezes, tipo assim, tem igreja que tem o estudo bíblico no meio da semana que é baseado no sermão do domingo. Então, aí eu já posso montar uma estrutura, eu não tenho que ficar, deixa eu agora extrair isso, aquilo. Se você fizer direitinho, você só vem aqui no folheto e você exporta ele e já está tudo arrumadinho, tá? Que é também essa ideia do perguntas. Por quê? Eu posso criar perguntas lá no sermão, tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui, ó. Cadê? Ele tem incluir no folheto, tá vendo? Às vezes até se você... Não, mas esse daqui eu queria não colocar no folheto. Você tem a opção aqui, incluir no folheto. Assim como aqui, ó, incluir nas perguntas. E se eu quero aqui, se eu quero ali, você pode usar essas ferramentas para você montar diferentes versões do seu sermão. Esse daqui vai para a comunidade, esse daqui é o esboço, tal.
tá? Então, ele tem bastante opções aqui para você explorar. Era isso que eu queria passar para vocês. Assim como, vamos supor, ele monta automaticamente o slide aqui dos subtítulos. Mas vamos supor, mas eu queria um slide desses pontos aqui também. Você pode marcar eles. E aí, aqui, ó, adicionar slide do texto selecionado. Você clica aqui, aí ele monta um slide. Então, você tem total controle sobre também o que você quer que vire slide ou não. Até você também pode, eu não quero que tenha slide, exclui esse slide aqui, tá? É isso daí. Bom, já dei uma visão geral. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta sobre algo que foi passado aqui. Ou alguma colaboração aí. Eu tive que responder uma irmã aqui no WhatsApp. Eu não sei se você falou, passou batido, peço perdão se for repetitivo. Como é que eu faço para exportar o sermão para o Word no computador? Não sei se você falou. Se falou, me desculpe. Não falei. Ele não tem um exportador direto para o Word, a não ser aqui, ó. Você exporta para o Word, sim, tá? Mas é aqui, ó. Você vem aqui nesses 3 pontinhos, você tem imprimir, exportar, e aqui você tem vários formatos, inclusive documento texto, tá? Ou Microsoft Word. Por exemplo, vou clicar aqui em Microsoft Word, ele já abre o meu Word e já coloca o material lá para eu só salvar o arquivo, tá? Meu computador só está um pouco devagar para obedecer, mas ele vai abrir o Word e vai fazer isso daí, tá? Então, é dessa forma que você exporta. Aqui, ó, tá aberto já, ele já monta nesse formato e ele já está no Word aqui, o meu texto, tá? É isso aí. Alguma outra questão? Se eu tivesse na minha conta pessoal, eu poderia mostrar até para vocês sermões mais elaborados que eu tenho preparado, que eu poderia estar mostrando. Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Você pode colocar o conteúdo inteiro ali do seu sermão realmente aqui no construtor de sermão. E é isso que é importante entender. Você tem uma ferramenta, você tem ferramentas para você fazer a sua pesquisa, seja, eu vou fazer um sermão expositivo, eu vou pregar em cima de um texto. Eu posso rodar o guia de passagem em cima daquele texto e ir explorando ele, né? Eu posso buscar no guia de tópicos sobre tópicos que eu queira, é um sermão tópico e não um sermão expositivo. Então é sobre guerra, sobre santificação, sobre a obra de Jesus. Então eu posso buscar aqui no menu guias, eu tenho o guia de tópico que vai me ajudar, né? Então eu tenho material para eu começar a fazer um sermão. Ele tem aqui o guia inicial de sermão. Eu não sei se ele tem aqui no guia inicial de sermão, exatamente. Ele é quase a mesma coisa, tá? Ó, insira um tema de pregação na caixa acima ou insira uma passagem bíblica. Ou seja baseado num tópico ou numa passagem bíblica. Por exemplo, santidade, discipulado, sabedoria, João 14, Efésios 4, de 1 a 16. Então, eu vou clicar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te dar temas baseado no texto que você escolheu e outros temas que derivam desse principal aqui, comentários para você explorar a sua passagem. Ele faz uma coletânea, parte do guia de tópicos, parte do guia de passagem. Ele criou um guia chamado Guia Inicial de Sermão para você ir, aquilo que em inglês o pessoal chama de brainstorm, né? Tempestade mental. Você vai jogando um monte de ideia aqui e de repente, nesse sermão aqui dá para eu falar sobre tal assunto. Puxa, eu não imaginei que eu poderia falar sobre tal coisa. Ele vai jogar um monte de ideia aqui para você. Tá? Então, o guia inicial de sermão é te jogar ideias, tá? Por exemplo, linguagem figurada. Olha quanto ele fala, né? Versículo 4:4, 4:12, 4:16, falando sempre de corpo, né? Somente um corpo, o corpo de Cristo, todo o corpo. Será que tem alguma coisa aqui? E aí você vai buscando, né? Aqui vem uma advertência. Esses tópicos aqui não quer dizer necessariamente, vamos supor, a ascensão de Cristo está bem grandão. Não quer dizer necessariamente que o texto realmente está falando que o ponto principal é a ascensão de Cristo, tá?
Ele só está falando que existe uma densidade de aparecer palavras que falam desse assunto, que tocam nesse assunto. Mas não quer dizer que uma palavra que ocorre 2, 3 vezes seja o assunto principal de um texto. Então, a gente precisa tomar cuidado aí. Ó. De novo aqui, ali para o fumacinha ou para o pica-fumo, você já tem alguns sermões aí preparados para você, né, usar, né? Então, o guia inicial de sermão é uma outra ferramenta que eu não tinha mostrado para vocês e também pode te ajudar a dar um início aí de achar o sermão que você vai preparar para o domingo, tá bom? Então, eu tenho essas ferramentas para me ajudar a iniciar, a pesquisar, a estudar, e eu tenho aqui a ferramenta para montar o sermão. Eu geralmente faço isso. Vou preparar um sermão no domingo, né? Eu estou ali pensando, às vezes eu já tenho uma ideia do que eu preciso pregar, do que eu quero pregar, do que eu vou pregar. Mas eu já começo dando uma olhada num texto e eu já abro um construtor de sermão, já com uma ideia, porque toda ideia que tem, e eu geralmente faço isso. Em geral, eu vou escrevendo ideias, eu escrevo um monte de coisa. Depois que eu arrumo as coisas, depois que eu dou uma ajeitada e mudo, isso daqui eu escrevi, mas não vai dar para usar. Ou não era, eu comecei pensando nessa ideia, mas não, agora eu vou ter que ir para outro lado. Então, aí cada um tem o seu estilo de usar, de montar o seu sermão, mas as ferramentas estão aí, né? Mais algum ponto? Alguém gostaria de colocar algum ponto sobre isso? Gostaria, legal, já falamos bastante de sermão, queria passar para outra coisa. Aí eu estou à disposição de vocês, né? Bem, moço, eu acho que foi ótimo, né, essa parte aí, pelo menos para mim, assim, foi muito informativa, né, e de fácil entendimento para usar essa ferramenta, né? Seria bom se alguém tem alguma sugestão, de alguma dúvida, alguma coisa que queira ver, eu acho que é importante aproveitar esse tempo. Permita, enquanto o pessoal está pensando aí, eu queria sugerir, se você quiser reforçar isso e partir, eu sugeriria realmente aquela sériezinha de vídeos que eu fiz sobre preparação de sermão, que está lá no YouTube, porque lá eu uso um princípio, eu diria, né? Deixa eu até parar aqui um pouquinho. Eu tenho lá nos vídeos, eu peguei como base um cara que ele é professor lá do seminário da igreja do John Piper. Esqueci o nome do cara. Ele segue um princípio que ele usa um acrônimo que é o TOCMA, né? Em inglês, mas em português também pode ser TOXA, só muda para TOXA, que ele segue uma sequência de como preparar um sermão, né? Então esse acrônimo aí que eu vou escrever aqui, né? TOXA, que seria em português, que seria o TOC, porque é texto, observação, contexto, sentido e aplicação. Por isso que forma esse TOXA, né? Então lá eu mostro esse gráficozinho, tem uma imagenzinha lá, é uma sequência para você sempre saber o ponto que você tem que trabalhar no sermão. Então, qual é o texto que você vai trabalhar? Quais são as ferramentas que tem no Logos que eu posso usar para eu explorar o texto? Então, daí eu já vou com mais detalhes ali. Daí, o segundo ponto é observação. Deixa eu ver se eu consigo achar repetições no texto, começar a observar melhor e quais são as ferramentas que eu posso usar no Logos para destacar isso, aquilo, tá. Depois disso, eu vou ver contexto. Quais são as ferramentas que eu tenho no Logos que podem me ajudar a dar uma olhadinha no contexto? Ou daí eu começo a mostrar, olha, aqui eu já começo a ler os comentários bíblicos, vou fazendo algumas observações,
dar algumas sugestões. Tem comentário que é mais expositivo, tem um comentário que é mais exegético, então nessa fase eu ainda pego o mais exegético, depois lá na frente que eu vou ver mais o expositivo e tal. Depois do contexto, daí eu vou para o sentido. Aí, assim, agora eu já estou chegando na mensagem do meu sermão, já fiz toda a observação, e agora é nessa fase que eu vou usar o guia teológico, que é a parte onde eu vou usar a teologia sistemática mais, quando eu estou já no sentido. Antes, quando eu estava vendo texto, contexto, observação, eu nem estava usando, nem estava tanto ainda na teologia sistemática, mas agora eu já estou usando a teologia sistemática para entender, até lá no caso eu estou fazendo um sermão na tentação de Jesus, e aí o ponto é a verdadeira identidade do Filho de Deus, e aí eu vou pegar o guia teológico, que ele vai me ajudar a ver outros temas teológicos que eu posso ter naquele texto. E por último eu tenho a aplicação, que é a apresentação do sermão em si, que é a mensagem em si realmente. Então, eu tenho essa sequência que eu mostro nessa série de sermões, que é como você pode, em cada sermão, seguir esse tokma, esse toxa, né, para ajudar a lembrar sempre de todas as ferramentas, de todas as etapas. Então, é uma sugestão para quem quer tá caminhando aí tá preparando os sermões, tá bom? Mas vamos adiante. Se vocês quiserem fazer alguma sugestão aí, eu estou à disposição. Bom, já que ninguém está falando, eu fico com vergonha de só eu falar e o Gustavo, mas à medida que a gente vai usando, as dúvidas vão surgindo, né? E aí, teve uma vez que eu fui fazer uma pesquisa de uma localidade, por exemplo, ali aquela passagem do eunuco com Filipe, que diz que ele é da Etiópia, né? E fui pesquisar ali no mapa onde é essa Etiópia e tentar ver a distância da Etiópia até Jerusalém para ver quantos quilômetros. Eu tive uma dificuldade muito grande agora, eu não sei se foi a minha dificuldade de não saber usar a ferramenta ou se eu não tinha a ferramenta disponível do Logos para... Entendeu? Essa questão do mapa, eu tive assim, muita dificuldade para poder Tá, ótimo. Eu acabei indo para outros caminhos. Eu fui para a internet, fui para outras coisas que foi mais rápido do que achar necessariamente aqui no Logos. Não, é muito bom. Deixa eu compartilhar a minha tela novamente aqui. Acho que é um ótimo exemplo que você colocou aí, Vinícius, para a gente ver algumas ferramentas que nós temos. Então, a gente tem aqui em Atos 8, né? Filipe e o eunuco. Geralmente, eu já vou ter também, deixa eu até ver se ele vai mostrar aqui, Candace, rainha dos etíopes. Deixa eu até ver o seguinte, vou pegar o versículo 27, vou clicar com o botão direito, e o que eu vou ter aqui é o seguinte, deixa eu ver se ele vai sugerir algo para mim. Não, porque eu poderia ter, geralmente quando ele tem uma localidade específica, às vezes o nome de uma cidade, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui para mim. Você pode ver também Azoto, que está logo abaixo aí, que dessa conversa que ele teve no deserto, ele foi para Azoto. É em Azoto. Aqui, inclusive, olha como é que é chamado Azoto aqui, é a cidade de Asdod. É a mesma cidade, Azoto e Asdod é a mesma cidade, né? Ele vai mostrar onde é esse local. Aí, uma vez que eu tenho um local assim, eu já posso abrir ele direto aqui no Atlas, tá? Quando eu clicar sobre uma palavra. Agora, aqui nesse caso, o problema aqui é que eu não tenho uma localidade direta, porque rainha dos etíopes. Etíopes é um grupo de pessoas e não uma localidade. É esse o problema. Por isso que eu não tenho algo que me leva direto para o mapa. Tudo bem, para o Atlas, tá? Essa é a razão do porquê eu não tenho diretamente o Atlas, porque aqui ele não está descrevendo uma localidade, sim um povo. Tudo bem. Por exemplo, aqui, Jerusalém a Gaza, aqui Gaza eu vou ter um lugar, Jerusalém eu vou ter um lugar. Independentemente disso, eu posso vir aqui no menu Ferramentas e achar o meu Atlas
Aí eu abro o Atlas e aí já vem uma questão. O Atlas precisa da internet para funcionar. Sem internet ele não funciona porque ele usa o Google Maps como base, tá? Aí eu posso tentar achar aqui, sendo que o mapa ele é um mapa bíblico, e eu posso digitar aqui, ó, Etiópia, aqui, ó. Felipe fala para o eunuco etíope, só que ele está fazendo o seguinte: o que eu começar a digitar, se ele tiver, deixa eu só digitar melhor aqui. Ele não vai achar Etiópia, deixa eu ver. Ó, ele não tem Etiópia, porque ele só tem etíopes. Eu não tenho no texto bíblico a Etiópia em si, né? Falando a Etiópia, esse termo, eu posso ter em algum outro lugar. Não é problema ainda aqui pelo seguinte, ó. Eu não preciso disso diretamente. Eu posso dar um zoom aqui. Opa, peguei errado. Eu posso aumentar o mapa aqui, né? A visualização de zoom, tá? Aí, no caso, eu deveria saber onde fica a Etiópia, né? Lá embaixo, lá mais no sul da África. Eu sabendo onde está a Etiópia, que está lá embaixo, eu poderia fazer alguma coisa, tá? Porque realmente esse é um atlas bíblico, ele está baseado no mundo bíblico. Inclusive, o meu computador aqui, ele está lento. Ele está caminhando mais rápido aqui. Estou tentando rodar ele. Por quê? O que eu poderia fazer, né? Eu sei que a Etiópia está aqui embaixo, né? Eu não tenho um mapa exatamente por não ter nenhuma história que mostre alguém indo para a Etiópia, ou uma história que descreva ou que esteja ligando diretamente lá. Inclusive, eu precisava saber... deixa eu até fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu ver se o Factbook me traz algo. Por quê? A nação da Etiópia. Porque eu posso ter outro nome bíblico. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos. Ó, Salmo 68 cita a Etiópia. Vamos ver aqui. Ó. Cadê? 68, 30, 32? Cadê? Aqui, ó. A Etiópia, ele está na... Cuxitas, pessoas, talvez seja Cuxi, será? Mas ele abriu na nova Almeida atualizada. Salmo 68, 30. Você vê como são as coisas, né? A primeira vez que eu vou tentar buscar isso, olha que localidade complicada que eu fui tentar investigar. Exato, mas é o seguinte, é porque a gente estava lá no Etíope, a gente não tinha a localidade. Mas agora, achando Etiópia, eu estou vendo que Etiópia é Cuxi, é o local dos cuxitas. Inclusive, é aqui que está o problema. Ó. Na verdade, está sendo demonstrado aqui que ele não está uma localidade. Sim, tudo bem, chama lugar Cush, mas eles estão interpretando como o povo de Cush, tá? Aqui, o banco de dados está interpretando que está sendo mencionado um povo, os cuxitas aqui, e não o país Etiópia. A Almeida, Revista Atualizada, traduziu por país Etiópia, mas eles estão interpretando a palavra hebraica. Tá? Vou até pegar aqui o Strongs, tá? É que eu tô com, de novo, a conta aqui. Ó, Cuxi, filho de Cã, né? Pessoas do país do Meio Nilo. É uma da descrição deles, né? E aí depois ele falou assim, ó, correntemente uma terra desconhecida. Então, realmente, a gente tem um problema com a Etiópia por isso. Ela não é a Etiópia descrita claramente. Se fosse a Babilônia, estava muito fácil. Se fosse algumas outras cidades muito mais comuns. O problema é a precariedade que a gente tem. Inclusive, deixa eu ver se existe, quantas vezes existe a Etiópia na Bíblia aqui. Deixa eu ver se tem mais vezes. Ó, tem várias vezes aqui, ó, tá vendo? O segundo rio chama-se é o que circula a terra de Cuxi, ó, aqui, ó, Etiópia,
desde a Índia até a Etiópia. Então, nós temos vários textos aqui que vão falar. Vamos ver em 1 de Crônicas 1:9. Desculpa, agora eu fiquei curioso, é por isso que eu estou caminhando aqui. Mas aqui, ó, eu acho que aqui, ó, eu não tô. Olha a questão aqui. Ele citou aqui, ó, a Etiópia, 1 de Crônicas, só que, ó, eu estou buscando pela palavra Etiópia, mas olha como está traduzido. Está traduzido como Cush. Entendeu? É Cush, tá? Então, aqui, ele está achando Cush. Oh, de novo. Eu precisava corrigir isso daqui, deixar a Cush, tá? E é engraçado que ele só acha Cush não como um país, e sim como os filhos de Cão, né? Ele nunca acha como um país realmente. É bem interessante essa questão aqui que eles estão colocando aqui. O último texto, gente, só um pouquinho aqui. Sem querer entrar em polêmicas, é interessante que há comentários que falam que os etíopes eram os negros, né? E até aquela teoria dizendo da marca, né, de cão. É extremamente polêmico, exatamente. Exatamente. Ele está falando que Cush são os filhos de cão. Eu não vou nem falar mais nisso, porque a aula está sendo gravada, daqui a pouco vai chegar um inquérito aqui. Exatamente. Então, mas olha o seguinte, deixa eu só tentar facilitar isso aqui depois dessa pesquisa. Deixa eu fazer o seguinte. Opa, peraí. Se a gente buscar aqui por Cush, a região de Cush, tá? Agora ele listou onde está Cush, tá? Porque eu pesquisei não por Etiópia, e sim por Cush. E agora ele achou aqui para mim, tá? Era isso daqui. Agora, uma outra coisa que eu precisava que eu poderia te mostrar. Deixa eu só ver se eu dou um zoom aqui para a gente terminar essa parte. Tá, a Etiópia é mais ou menos... inclusive... Opa, foi demais. Que pena que meu computador está devagar. A gente não consegue fazer tão precisamente... Tudo bem que você tem aqui, ó, no cantinho, a 200 quilômetros, né? Essa parte de 200 quilômetros. Mas você tem o seguinte, você tem uma ferramenta para medir distância no Atlas do Logos. Vamos supor, eu estou aqui na Palestina, tenho uma ideia, pelo menos uma ideia da distância até Cush, tá? O que eu faço? Eu paro num ponto aqui, mais ou menos aqui, eu seguro a tecla Ctrl pressionada, ou Command no Mac, e eu começo a arrastar o meu mouse até o local, ele vai abrindo isso daqui mostrando a distância, ó. Tá? Ele abre um raio mostrando a distância. Ele está mostrando aqui, ó, que até Cush, em linha reta, são 1.162 quilômetros. Tá? Então, qualquer distância bíblica que eu queira, se eu seguro a tecla Ctrl e arrasto o mouse, ele mostra para mim a distância em linha reta. Tá? Que já me ajuda a ter uma noção. Tá? Muito bom. Agora surge uma outra pergunta. Como que eu tenho essas informações desses atalhos? Porque se não fosse você falar que apertando o Ctrl e esticasse, eu acho que jamais iria descobrir isso. Exatamente. O local onde você vai ter essas informações é na ajuda do Logos. Você vai ter que vir aqui nos 3 pontinhos, Software Bíblico Logos Ajuda. Aí você abre aqui Ajuda e você vai ter que achar aqui o Atlas, tá? Por exemplo, aqui Atlas, e você vai ter explicações sobre como funciona o Atlas, tá? Aqui, ó, Ctrl mais arraste ou Command mais arraste com o mouse para medir distâncias, tá vendo? Então, nós temos a ajuda do Logos que explica isso. Então, você tem aqui a documentação do software explicando. Tem muita coisa boa aqui na ajuda do Logos para te explicar o funcionamento de todas essas ferramentas. Tá bom? Ok, muito obrigado. Por nada. Pessoal, alguma questão? Alguma dúvida? Deixa eu só aproveitar, então, a qualquer momento, qualquer um pode tirar qualquer dúvida aqui. Deixa eu só mostrar, enquanto isso, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês.
Ó, se ninguém falar, eu tenho outra. Isso. Ó. Daqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês é o... Deixa eu ver se nós temos aqui no Platina. Biblioteca Utilitários. Ó, vocês têm esses interativos, que tem bastante coisa boa aqui, principalmente esse uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, eu acho fascinante. Se você quer ver o uso... eu não sei se eu mostrei para vocês da outra vez, né, se a gente viu, mas é fascinante. Se você quiser saber tudo do Antigo Testamento sendo usado no Novo Testamento, é muito legal. Agora, o navegador da Bíblia, ele é um navegador dos bancos de dados que existem do Logos, de tudo na Bíblia, tá? Eu sugiro você explorar bastante esse navegador da Bíblia. Você vai segmentando, ó, atos do discurso, temas de pregação, tópicos, está tudo aqui, teologia sistemática, mas, por exemplo, lugares, né? Eu abro aqui lugares, tá? Eu clicar Jerusalém ou Canaã, tá? 174 vezes Canaã é mencionado, ele vai listar aqui para vocês, tá? Só que eu começo a cruzar essas informações quando eu adiciono, tá? Canaã tá aqui marcado, lugar Canaã. Eu abro aqui pessoas, eu clico Moisés, tá? Então agora, deixa eu ver se ele carrega aqui para mim. O que eu coloquei aqui? Eu tenho o lugar Canaã e a pessoa de Moisés. Ele está me mostrando todos os textos em que tem Moisés e Canaã relacionados, tá? Eu posso estar numa perícope aqui, jogando, por exemplo, a terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Então ele está descrevendo Canaã e eu estou com Moisés aqui, ó, em volta, né? Então, Êxodo capítulo 3 está falando tanto de Canaã quanto de Moisés. Ele trabalha por perícope, por blocos de texto, tá? Então, ele está mostrando todas as perícopes onde eu vou ter Moisés, por exemplo, Êxodo 12, de 1 a 28, eu tenho Moisés aqui, e aqui a terra que o Senhor vos dará é a terra de Canaã. Tá? Por exemplo, só Monte Sinai. Então, todo o texto que tem Moisés, terra de Canaã e Monte Sinai. Eu vou juntando as coisas aqui. Agora, eu não quero saber nada de localidade, eu quero saber sobre tipos literários. Até ver, deixa eu ver se eu mostro um aqui para vocês. Ó. Construções gramaticais. Até um colega meu que estava mostrando aqui, ó, grego, no grego. Eu quero todas as ocorrências de assíndeto, né? Textos que dão ênfase, tá? Então, aqui, todos os assíndetos do grego, ele vai listar aqui para mim. Eu posso ter força sintática, crítica da fonte, tudo quanto é coisa. Eu exploro aqui nesse navegador da Bíblia, eu posso ter uma listagem de tudo quanto é coisa que eu posso imaginar, tá? Tá vendo? Ó, esse eis que, onde, dispõe-te, né? Um clamor, Raquel chorando, tudo isso daqui são assíndetos, né? Eu posso ter uma série, negação enfática, por exemplo, né? Eu vou tirar daqui eu vou tirar o assíndeto e colocar só negação enfática. Eu poderia ter listado aqui, então eu posso explorar, né? Isso me ajuda. Eu estou estudando um texto, eu tenho essa mesma informação em outros lugares no Logos, eu tenho no menu de contexto, tá? Esse que não é uma negação enfática, né? Esse de modo algum é uma negação enfática, de nenhum modo. Então, é só um exemplo de várias coisas, mas tem um banco de dados gigantesco aqui de informações para você explorar, tá? Gigantesco. E essas mesmas informações, eu tenho elas aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui no Antigo Testamento, vou clicar aqui em Israelitas. De novo, eu estou na Nova Almeida atualizada. Eu vou ter que consertar isso daqui. Deixa eu colocar aqui. Só um instante. Eu já mostro para vocês aqui. De Almeida, revista atualizada. Almeida, revista atualizada. Eu estou na revista atualizada. Espera um pouquinho.
Agora sim. Ó, só que no termo israelitas, ó, eu tenho esses dados. Eu tenho aqui dentro também, ó, quando eu abro aqui, ó, poesia, tipo literário e tudo mais. Eu posso ter em muitos outros locais, por exemplo, Mateus 5, 6, tá? Bem-aventurado. Eu vou clicar aqui com o botão direito em bem-aventurado. Olha o tanto de informações que eu tenho aqui, ó. Tudo isso, aquele banco de dados está no navegador da Bíblia, ele está listado aqui. Esse texto em si tem todos esses dados. Discurso, tipo literário, ele é uma narrativa, ele é um relato apocalíptico porque Jesus fala, vocês alcançarão misericórdia no fim dos tempos, né? Ele é um tipo de sermão, isso daqui é um sermão, então ele está linkando tudo isso daqui, né? Outras informações, ele é um ato de discurso assertivo, então você tem um banco de dados imenso de informações que está guardado aqui, tá? E que você pode buscar. E a partir desse, eu quero outros sermões que tem na Bíblia. Eu cliquei aqui, eu faço uma pesquisa na Bíblia, nesse instante eu estou buscando por todos os sermões da Bíblia. Tá? Simplesmente porque eu fiz essa pesquisa aqui. Então, eu tenho como explorar esses dados. Vamos lá, gente. Eu pareço pastor, falo demais. De repente vocês querem falar aí, eu estou falando muito. Vinícius, você falou que tinha uma outra pergunta. Pode fazer. Eu estava dando oportunidade aí para o Gustavo. Gustavo, acho que já falou tudo lá na consciência cristã. Tem uma expressão que é coisa minha pessoal, que eu tenho pesquisado para um projeto meu, que é uma questão que fala da revelação progressiva. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, mas quando eu adquiri o meu Platina aqui, algumas coisas diferentes aconteceram, né? E eu estou usando essa expressão revelação progressiva, ela não está na Bíblia, todos falam dela, é um consenso, mas eu poderia também estar falando de outras expressões, como outras expressões teológicas que também não estão na Bíblia. E eu tenho dificuldade de poder estar localizando elas e fazer, sei lá, alguma relação com o texto bíblico, porque às vezes eu acho só num livro, ou acho com dificuldade, porque a revelação progressiva, por exemplo, eu ralei muito para descobrir, né, que tem um tipo de pesquisa que eu tenho que selecionar, não é a primeira que me vem, eu tenho que né, quando você pesquisa, há várias opções de procura, né? E aí até eu descobrir a opção correta de procura, eu também apanhei um pouco. Vamos tentar achar da forma mais simples. A primeira coisa que eu sugiro você é ir para o Factbook e tentar achar, tá? Então, o que eu faria em primeiro lugar? Eu clico aqui no Factbook e eu digito revelação. Primeiro eu vou tentar completo, revelação progressiva. Eu vou ver, aí ele tem a sugestão, o conceito de revelação progressiva. Eu espero ele sugerir. Ele sugeriu, eu clico aqui. Então, ele pode me levar. Daí sim, ó, agora eu tenho um recurso em inglês, sendo que era para ir... artigo-chave aqui é para eu abrir, não achou resultado, mas aqui, ó, o que acontece? Revelação progressiva, ele não achou nada para mim, a não ser um texto em inglês. Só que eu tenho aqui nos guias, revelação progressiva no guia de tópicos, tá? Eu posso clicar aqui e ver se ele mostra no guia de tópicos alguma coisa, talvez ele não mostre nada. Tudo bem, eu tenho sermões que falam de revelação progressiva, tá? Não me deu resultado também, né? Fluxo de trabalho, estudo básico de tópico bíblico. Eu acho que isso aqui também talvez não nos ajude, o fluxo de trabalho, mas eu posso, que é a revelação progressiva, né? Eu posso tentar achar esse assunto, mas talvez eu não ache nada, tudo bem. Eu estou dando sorte para as minhas pesquisas, estou dando muito sorte. As coisas que eu tenho interesse sempre é problema. Não, mas é até pelo seguinte, às vezes realmente a gente não tem esse dado na nossa biblioteca, nos livros que a gente tem, mas a gente vai chegar lá. Eu vou para a última possibilidade, que é pesquisar por revelação progressiva. Eu vou clicar aqui. Agora ele vai abrir um painel de pesquisa em cima da pesquisa básica. Inclusive, eu acho que ele não precisava ter feito isso, mas olha o que ele fez.
Eu só cliquei aqui, ele já abriu, e olha o que ele fez aqui, ó. Teologia sistemática, ele achou o termo revelação progressiva, tá? E olha aqui, mais importante, revelação progressiva como um subtítulo do novo dicionário de teologia, ó. Revelação progressiva. Eu tenho um pequeno artigo aqui falando de revelação progressiva, entendeu? Um pequeno ponto aqui falando de revelação progressiva. O que ele está falando aqui, ó? Teologia do Novo Testamento, estrutura e conteúdo, a revelação progressiva. Tá? Então, eu tenho um pouco aqui, né? Eu tenho outros pontos aqui falando, ó, tá? Eu posso começar por aqui, tentar achar alguma coisa, tá? Beleza. Uma última coisa que eu faria é eu fazer uma pesquisa não pelo que ele sugeriu, mas realmente aqui é o seguinte, ó, eu vou abrir um novo painel de pesquisa e eu vou aqui no modo básico, Bíblia, você pesquisaria dentro do texto bíblico. O básico vai pesquisar na sua biblioteca, em tudo que você tem. E eu vou digitar aqui revelação progressiva. Você botou um sinal antes, uma aspas? Eu coloquei aspas pelo seguinte, para amarrar, porque eu quero buscar para ele buscar esse conjunto todo, exatamente revelação progressiva. Eu coloco ele junto, senão ele vai buscar só por revelação e só por progressiva. Se eu coloco revelação progressiva entre aspas, ele busca esse conjunto exato. Tá. Ele vai fazer a mesma busca aqui, só que é o seguinte, ó. Tá. Ele achou conceitos, alguns ele achou por revelação aqui, tá. Propriedades do Novo Testamento, eu achei outros aqui, ó. Teologia básica, um guia sistemático popular para entender a verdade, ó, revelação progressiva, eu achei vários textos aqui, ó, Igreja como a noiva de Cristo, revelação progressiva, eu achei vários textos que mencionam revelação progressiva. Então eu posso explorar cada um deles, inclusive aquele mesmo que eu já tinha achado, tá? O que eu estou achando interessante, que eu não... Aqui, ó, O Ser de Deus e Seus Atributos, é sugerindo um livro que você pode comprar sobre o assunto, mas ele tem outros aqui, ó, livros, tá? Que ele está sugerindo que tocam no assunto, tá? Por exemplo, o curso Vida Nova Teologia Básica e Hermenêutica aqui, ele abre, ele vai mostrar onde ele aparece aqui, né? Continuidade e descontinuidade. Que o que eu estou tentando achar aqui, às vezes, se ele tem um ponto que é assim, o subtítulo de um livro que fala sobre revelação progressiva diretamente, né? Parece que a gente não tem tanta coisa aqui. Eu estou surpreso, eu achei que ele ia achar algo no... Como é que chama? Lexicon Survey of Theology. Como é que chama? Para ele ter, eu esqueci o nome da versão em português, nem é o Lexicon Systematic Theology, é outro. Ele tem Lexicon Sistemática. Sumário de Teologia Lexicon, era isso que eu estava procurando. O Sumário de Teologia Lexicon, eu estou surpreso que, para mim, era para ele estar tratando, ele ter algum lugar de falar da revelação progressiva. Mas, aparentemente, ele não tem mesmo, né? Deixa eu só ver se eu... Eu não preciso me preocupar de traduzir, né? Eu colocando em português... Todas as línguas, ele já faz a tradução e pesquisa em outras línguas também, né? Ele pesquisa se o seu pacote tiver... Geralmente ele pesquisa em inglês também, ele acha o resultado em inglês, já diretamente, em português e em inglês. Ele falou que ele achou 3 aqui, ele não está abrindo aqui para cadê? 3 vezes progressivo, é isso que ele achou? Eu não sei, eu acho que é o meu computador que está lento aqui, que ele não está indo onde ele deveria estar, mas
Eu sei que ele achou a palavra progressiva 3 vezes, mas para mim era para... tá aqui, por isso, ele está mais devagar. Os meios de santificação, mas ele está falando de santificação progressiva. Então, realmente, foi um erro meu. Eu achei que esse sumário de teologia Lexham podia ter algo sobre revelação progressiva, mas não tem. O mais próximo mesmo é essa parte aqui, que fala sobre estrutura e conteúdo do Novo Testamento, falando da revelação progressiva, né? Então, assim, diante da nossa biblioteca, realmente, da biblioteca do Logos em português Platina, é o que nós temos. Nós temos várias citações aqui, vale a pena você clicar um por um deles e ver se ele ajuda na sua pesquisa, né? Você pode ir clicando um por um, você clica já direto aqui no Revelação Progressiva, ele vai abrir direto exatamente onde esse termo está sendo mencionado, tá? E, às vezes, lendo isso, é o que pode te ajudar também a achar algum assunto que vai te fazer entender melhor, ou te levar para o caminho que te leva para conhecer mais sobre esse assunto, entendeu? É isso, gente? Obrigado, valeu. É isso. Elcio, então, só reforçando o que você explicou aí para o Vinícius, quando a gente fizer uma pesquisa de um termo mais extensivo, então o ideal é que a gente faça sempre colocando em aspas, entre aspas, esse termo, é isso? É quando é um termo composto, quando tem mais de uma palavra, tá? É exatamente isso. Quando você vai buscar por algo, é importante assim, se você quer pesquisar na sua biblioteca, inclusive que está tudo, mas você poderia mudar só para todos os recursos para buscar dentro da sua biblioteca. Você quer achar um termo igual assim, eu brinco, por exemplo, se você quiser buscar por reino de Deus, se você não colocar aspas, ele vai buscar por reino, por de e por Deus. Ele vai buscar um texto em que tem essas 3 palavras, não importa a ordem delas. Se você quiser buscar reino de Deus, você coloca entre aspas, tá? Para buscar exatamente por isso. Aí agora ele vai buscar por reino de Deus. Aqui eu estou buscando na minha biblioteca e não no texto bíblico, por isso que ele está mostrando assim. Agora vamos supor, se eu buscasse a supralapsariano, lá, que eu gosto sempre desse palavrão aqui, né? Você começa a digitar supralapsariana, ele sugere, então ele vai achar na minha biblioteca livros que estão usando esse palavrão aqui. Eu posso clicar na palavra e ele já abre onde está sendo mencionado, né? E eu posso, aí, falando de pesquisa, a gente poderia ir longe, tá? Aqui na Bíblia, porque eu poderia fazer pesquisas na Bíblia, falando assim, eu quero a pessoa de Jesus, né? Eu busco por Jesus. Estou vendo aquele problema que eu preciso ainda pesquisar, por isso estou achando que tem um probleminha aqui, tá? Que eu precisava achar pessoa de Jesus. Por que não está aparecendo a pessoa de Jesus direto aqui? Eu estou achando engraçado também que tem algumas coisas que estão aparecendo em inglês. Vi a hora que a gente estava no navegador da Bíblia, apareceu algumas coisas em inglês. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu quero um texto em que tenha Jesus, espaço, reino de Deus. Opa! Reino de Deus. Ele vai mostrar todos os versículos em que aparece o nome Jesus e aparece o termo reino de Deus. Se eu não colocasse aspas aqui, ó, ele ia virar uma bagunça, tá? Ele ia buscar todos os versículos que tem Jesus, o versículo que tem reino, versículo igual, por exemplo, Mateus 21, tudo bem, que aqui vai até funcionar, né? Pode até funcionar. Cadê? Mateus 21, 31. Qual dos dois fez vontade que disse? Aqui, ó, reino de Deus está aqui, tá certinho. Mas eu posso pegar texto que não está falando reino de Deus realmente, tá? Ó, vindo José de Arimateia, o D aqui, também esperava o reino de Deus. Ele vai achar a maior parte, mas ele não necessariamente vai seguir a terminologia reino de Deus, tá? Assim como poderia buscar reino dos céus. Então, se eu quiser buscar exatamente, eu tenho que sim colocar entre aspas. Ó. Coloque as frases exatas em aspas aqui, ó. Ele já está sugerindo aqui, tá? Isso vale também, então, para 2 expressões compostas, né?
Sim, eu posso buscar, eu posso buscar reino de Deus, espaço, reino dos céus. Inclusive, se eu colocar desse jeito, ele só vai achar reino dos céus. Se algum lugar tiver só reino do céu, ele não acha, tá? E agora ele vai achar todas as ocorrências desses dois aqui, ó. Ah, tá. Não. O que acontece? Não tem nenhum versículo que tenha essas duas expressões. Agora, mas eu quero achar ou um ou outro. É simples, eu coloco tudo em maiúscula ou, tá? Então, agora eu quero ou o reino de Deus ou o reino dos céus. A expressão tem que estar em letra maiúsculas, tá? Olha outra expressão que eu tenho aqui. E não. Aqui eu estou dizendo... inclusive, é porque agora a gente mudou isso. É que aqui é simples. Ele está falando assim, eu quero todas as vezes que tiver reino de Deus, mas não tenha reino dos céus, tá? E eu tenho como pesquisar também no grego, por exemplo. Eu quero todas as vezes que ocorre a palavra huios, mas só quando está se referindo a Jesus. Eu tenho uma forma de fazer isso daí, tá? É que eu teria que fazer, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu tenho como transliterar o grego ou o hebraico ou o aramaico. Eu digito G dois pontos, o Logos sabe que eu vou transliterar em grego, porque eu coloquei G. Eu escrevo, vou colocar aqui, Uios. Deixa eu ver se ele lê dessa forma. Eu vou ter que colocar o Uios. Deixa eu ver se ele tenta. Aqui, ó. Uios. É que ele não está buscando exato aqui. Eu estou com um problema nessa minha instalação. Aqui. Agora ele achou aqui o lema. Huios, filho. Tá. Eu quero filho, só que eu quero o cruzar, ele interligar. A palavra filho, na palavra filho, tem o banco de dados que é a pessoa de Jesus também. Deixa eu até ver se coloca person Jesus. Ele achou a palavra ruios, mas só quando ela está se referindo a Jesus. Só se o ruios se referir à pessoa de Jesus. Ó, vou até mostrar. Você está vendo que ele tem 218 resultados. Eu vou apagar esse resto aqui. Vou buscar só por ruios. Deixa eu ver se ele está funcionando aqui. Essas dicas tá tudo lá no menu ajuda. Está no menu ajuda. Ele tem 377 vezes a palavra ruios, mas ruios se referindo a Jesus tem só 200 e... Quanto era o número lá? 218, tá? Eu tenho vários desses operadores aqui, tá? São operadores que eu vou ter lá na ajuda. Eu tenho alguns vídeos, se você buscar lá no Aprenda Logos sobre pesquisa no Logos, você vai achar uma série desses operadores também, para você poder pesquisar e ter exemplos de pesquisa lá também. Gente, já estourou o nosso tempo. É verdade. Professor Anielson, poxa, muito obrigado, é muito rica toda essa explicação. Quero agradecer também ao Vinícius e o Gustavo, né, que nos ajudaram aí com as perguntas, né? Foram quase que exclusivos. Com certeza. Tem o Isael também, que ele falou de uma pergunta sobre o mapa, mas a internet dele caiu, mas eu creio que naquela pergunta do Vinícius já também vai tirar a dúvida dele e isso está gravado, tá? E aí eu vou pedir, já que o Vinícius foi quem mais perguntou, eu vou pedir que ore agradecendo aí pela vida do pastor Anielson. Eu vou orar, sim. Eu quero manifestar aqui a certeza que eu tive nesses poucos treinamentos é que se eu quero usar essa ferramenta de forma plena, eu tenho com certeza que fazer o curso do Nielsen, porque só coisa que eu não vou chegar a lugar, eu vou ficar andando só de primeira e segunda com essa Ferrari aqui. Eu tenho que fazer, não tem jeito. É isso aí. Então, vamos orar. Senhor, gratidão, ó Pai, por essa oportunidade que temos de aumentar o nosso conhecimento, visando aqui, Senhor, o Teu reino, Pai.
Sabemos que se o Teu Espírito não estiver sobre nós, a Tua unção, ó Deus, nada disso valerá, Deus, mas queremos nos empenhar em criar ferramentas e possibilidades para que Tu possas nos usar de maneira ainda maior, com corações quebrantados e humilhados diante da Tua presença e do Teu poder, que é a sabedoria que nos falta, Senhor. Continue abençoando o Teu servo Niels, nosso querido Marquinho, ó Deus, a nossa USB, que tudo possa cooperar, ó Deus, para o crescimento do Teu reino, Senhor, nas nossas igrejas. É o nosso desejo que buscamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.